Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou. Glória ao nome de Jesus. Salmo 37. E a gente vai fazer a leitura aí no início, no versículo 3 até o versículo de número 5. Mas antes, eu quero te convidar a fechar os seus olhos e falar com Jesus, para que a sua palavra toque nos nossos corações, transforme as nossas vidas e nos faça nos alimentar preciosamente. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus nós exaltamos o Teu nome, engrandecemos o Senhor, agradecemos, Pai, por estar aqui na Tua casa, porque o Senhor nos dá a oportunidade de louvar, de Te adorar, de engrandecer, de participar, Senhor, de um momento tão maravilhoso para nós que é estar diante do Senhor. Abençoa, Senhor, esse momento de meditação na Tua palavra. Vem falar conosco, Jesus. Vem trabalhar no nosso coração. Vem, Senhor, meu Deus, tirar os nossos medos, os nossos temores e levar-nos a confiar e buscar a Sua direção, andar nos Teus caminhos e permanecer na Tua presença. Fala conosco, Senhor, usa-nos, é nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Salmo 37, versículo de 3 a 5, diz assim a palavra do Senhor: confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Glória a Deus. Aqueles que se levantaram, podeis tomar assento. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre ouvir a voz de Deus e dar ouvido a essa voz. A palavra de Deus aí nesse salmo fala que
é importante, faz parte do crente. Confiar no Senhor, fazer o bem, habitar na terra, mas se alimentar da verdade. Faz parte da nossa vida agradar ao Senhor. E quando a gente agrada a Deus, Ele satisfaz os desejos do nosso coração. O que significa? Ele atende ao nosso clamor, Ele atende a nossa oração. E aí ele fala que quando a gente entrega o nosso caminho ao Senhor e confia nele, tudo o que vier demais, tudo o que a gente for precisar, Ele fará na nossa vida. E nós vamos meditar em uma passagem. Grava aí esse Salmo 37, depois a gente volta nele, se assim for necessário. Mas veja comigo, vamos meditar na vida de um rei chamado Acabe. Lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 16, depois do versículo 29, vai falar um pouco desse rei Acabe. A palavra de Deus fala que Acabe era filho de Omri e começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E Acabe reinou 22 anos em Israel. Só que Acabe era uma pessoa impertinente. Acabe era uma pessoa que desagradava a Deus. A palavra de Deus fala no versículo 30 que ele fazia o que era mal perante o Senhor, mais do que todas as pessoas que vieram antes dele. Porque se não fosse tantos pecados, ele ainda tomou por mulher Jezabel, que era sacerdotisa de Baal, e fez um templo a Baal, e serviu Baal e o adorou. A palavra de Deus fala que ele levantou um altar, ele fez um templo, ele remunerou pessoas para adorar a idolatria. E a Bíblia fala que ele fez tanta coisa que ele irritou ao Senhor. Quem conhece uma pessoa que irrita a Deus? Nem sabia que era possível irritar a Deus, mas olha aí, a palavra fala que ele cometeu muitas abominações para irritar ao Senhor. Então nós temos que atentar e olhar para a nossa vida, para as coisas que a gente faz, para saber se as nossas atitudes, se as nossas ações não estão irritando ao Senhor. Não tem coisa que a gente faz e a pessoa fala: olha, isso aí me irrita, para de fazer isso. E aí a gente fala: pessoa, eu não sabia que isso te irritava. A gente não fala?
Tem coisa que a gente faz, ou que as pessoas fazem, que nos irrita também. E a gente fala, poxa, olha, eu odeio quando a pessoa faz isso. Não é assim? Mas veja que a palavra de Deus está falando que Deus também se irrita. E nós temos que tomar cuidado para a gente não irritar a Deus. Porque se a gente irritar a Deus, a gente vai correr um grande perigo. Não é verdade? Mas, ainda que Acabe fez todas essas coisas para irritar a Deus, por diversas ocasiões, Deus enviou os seus profetas para falar com Acabe. Por diversas ocasiões, Deus realizou muitos sinais e maravilhas para falar com Acabe, para despertar ele do seu erro, para que ele então pudesse voltar para os caminhos do Senhor. A palavra de Deus fala que na época de Acabe, de tantas essas coisas que ele fez para irritar a Deus, Deus enviou o profeta Elias para falar com ele. E Deus, através do profeta Elias, falou que se eles não voltassem para o Senhor, ao invés de servir a outros deuses, não ia mais chover. E a palavra de Deus fala que não choveu, que houve grande seca. Por quê? Porque o povo estava irritando a Deus. Assim também acontece na nossa vida. A gente precisa reconhecer os sinais de quando a gente está desagradando a Deus. A gente não leu no Salmo aqui que quando a gente agrada ao Senhor, Ele atende a nossa oração, mas a gente precisa agradar ao Senhor. Mas a palavra de Deus fala que o Acabe não queria saber de agradar a Deus. E por ele não querer saber de agradar a Deus, o que aconteceu com ele? Aconteceu que ele passou por uma grande seca. Uma grande seca. Talvez tenha acontecido isso com as pessoas. Talvez já tenha acontecido isso com você. Nada está dando certo para você. Você tenta fazer uma coisa, você tenta fazer outra, mas as coisas não estão acontecendo. Você já se capacitou, mas as coisas não fluem. E por que é que as coisas não fluem? Quem é o dono da bênção? É Deus. E quem é que Ele abençoa? Ele abençoa quem Ele quer, não é? Mas a palavra de Deus fala que aqueles que entregam o seu caminho ao Senhor e confiam nele, esses são abençoados. Aqueles que dão ouvido a Deus e agradam ao Senhor, esses são abençoados. Então, o dar ouvido ao Senhor, o entregar o nosso caminho para ver se nós estamos agradando a Ele ou não, é que vai fazer a gente ter resultados que às vezes são incalculáveis para nós, porque não é mérito do homem, mas é poder de Deus na nossa vida. Não tem coisa que acontece com a gente fala, poxa, mas eu não mereci isso aí. Mas eu não fiz por merecer. Pois é, a gente não faz
por merecer. Mas Deus abençoa aqueles de quem se agrada. Aqueles que agradam ao Senhor. E a palavra de Deus fala que ele não obedeceu à voz de Deus. Deus enviou um profeta lá e ele não obedeceu. Quantas pessoas que Deus está falando para a pessoa: deixa o pecado, deixa as coisas erradas, abandona as coisas que desagradam a Deus e vem pelo caminho, entrega o seu caminho ao Senhor. Mas a pessoa não dá ouvido. E aí o que acontece? As coisas não dão certo. As coisas não acontecem. E a palavra de Deus fala que houve uma grande seca. Uma grande seca. Uma grande seca que começou a faltar alimento. Que todo o povo começou a perecer. Mas mesmo assim, eles não voltaram para o Senhor. A palavra de Deus fala, lá no livro do Apocalipse, que a gente ia passar por uma situação assim, que as pessoas iam se entregar a tais atrocidades, e ia acontecer tantos sinais, que as pessoas não iam perceber que é Deus falando, porque Deus fala através de sinais. Às vezes a pessoa está esperando Deus bater na casa dela, e falar: ó, Deus está mandando eu te dizer isso. Mas Deus fala também por sinais, igreja. E se nós não estivermos atentos aos sinais, a gente vai perecer a vida toda no pecado, na injustiça, na miséria, sendo que o desejo de Deus é nos abençoar. Mas como que Deus vai nos abençoar se a gente abriu a porta para o inimigo e não abrir uma porta para Deus? Se nós estamos jogando alimento para o inimigo e não entregando a nossa vida nas mãos de Deus, que não venhamos ser igual a Acabe, porque Acabe acabou mal. A palavra de Deus fala que, conforme o profeta tinha falado que não ia chover, 3 anos e 6 meses se passaram e não choveu. Ele diz no capítulo 17, versículo 1: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. E não houve por vários anos. De certa forma, que Deus esperava um arrependimento, Deus esperava a comoção da pessoa, sabe? A pessoa despertar: por que está acontecendo isso comigo? O que eu estou fazendo de errado? Mas a pessoa não pensa, ela não para pensar. Por que está acontecendo as coisas erradas? Por que não está dando certo as coisas para ela? É mais fácil ela pensar que nasceu para sofrer. É mais fácil ela pensar que as coisas são difíceis mesmo. É mais fácil ela pensar que é porque ela é fraca.
pensar que é porque ela está abandonada, porque Deus não quer saber dela. É mais fácil. Mas o que Deus gostaria é que a gente reconhecesse por que está dando errado. Se a palavra de Deus fala que aqueles que servem ao Senhor são abençoados, se aqueles que servem ao Senhor são prósperos, que aqueles que servem ao Senhor herdam preciosíssimas promessas, por que na minha vida não tem sido assim? Eu preciso perguntar para mim mesmo o que é que está acontecendo. Mas Acabe não quis saber não. Ele achou que podia vencer Deus. Fez os seus rituais, fez as suas oferendas, perguntou para os seus profetas lá, que profetizavam tudo que ele queria. Mas a palavra de Deus falou que não adiantava. Não chovia. Talvez você está esperando chover na sua vida. Talvez você está esperando quando vai ser a hora que vai chover para mim. Que aquela chuva de bênçãos vai chegar na minha vida, na minha casa. Mas não percebe que para a chuva de Deus chegar, eu tenho que me entregar ao Senhor. Entregar tudo nas mãos de Deus. A Bíblia fala que dentro desses 3 anos, 6 meses de não chover, Deus então enviou novamente o profeta Elias a Baal. Enviou o profeta Elias que fez, aliás, não a Baal, a Acabe, né? Que era servo de Baal. Enviou ele lá. E Elias então fez um desafio. E convidou todos para irem ao Monte Carmelo. Para que então eles pudessem clamar a Deus. Os profetas de Baal que estavam lá, e também o profeta Elias, que estava representando a Deus. E chamou também todo o povo. Todo o povo. E ele diz, no capítulo 18, versículo de número 21, Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Agora, se é Baal que é Deus, seguiu. Mas todo o povo ficou em silêncio. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-nos, pois, 2 novilhos. Escolham para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o põe sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo, e eu prepararei um outro novilho, e o porei sobre a lenha,
e não meterei fogo. Então vocês vão invocar o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E vai acontecer que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é bom essa palavra. Então Elias preparou um novilho no altar, e os 450 profetas de Baal prepararam outro, e eles começaram a clamar, se flagelar, buscar, para quê? Para que Baal pudesse responder a eles, mas a resposta, ela tinha que ser específica. Nós, quando buscamos a Deus, igreja, nós temos que esperar uma resposta específica de Deus. Nós não podemos esperar Deus falar qualquer coisa. Ou nós não confiamos no Senhor? Olha a confiança do profeta Elias. Ele falou: olha, vocês preparam um, eu vou preparar o outro. Vocês clamam a Baal, eu vou clamar ao Senhor. E aquele Deus que responder com fogo do céu, esse é que é Deus. Aquele Deus que responder de maneira extraordinária, de maneira poderosa, de maneira a confundir e espantar a todos, esse é que é Deus. E a palavra fala que Elias então disse para os 450 profetas de Baal: prepara vocês primeiro, faz vocês o seu sacrifício. E a palavra de Deus fala que eles prepararam, que eles invocaram e pediram para Baal responder, fizeram tanta coisa, mas não tinha resposta nenhuma. E a palavra fala que Elias zombava deles, e Elias falava: clame mais alto, não é ele que é Deus? Será que ele está meditando? Será que ele está atendendo a necessidade de outras pessoas? Será que ele está viajando? Será que ele está dormindo? E diz que o povo clamava em alta voz. Hoje as pessoas zombam de quem? Zombam dos crentes, né? Mas por quê? Porque os crentes estão contaminados. As pessoas não são mais exclusivas de Deus. A palavra de Deus fala que a gente tem que entregar o nosso caminho, entregar toda a nossa vida para Ele, e não confiar no nosso próprio entendimento, mas confiar em Deus. Mas às vezes a gente segue e pede conselhos para as pessoas que são profetas de Baal, que não tem nada de Deus para a nossa vida, mas pessoas que estão interessadas em te prejudicar, em te ver sofrer, em te ver triste. Ao invés de orar e pedir a direção de Deus, e a palavra de Deus fala que Acabe estava vendo tudo aquilo, e mesmo assim não se arrependeu. Não se arrependeu. E aconteceu que eles clamaram por horas, passaram do meio-dia e nada, nenhuma resposta.
Então, Elias falou, ó, tá bom, já deu o tempo de vocês, agora chegou a minha vez. Elias pegou, chamou todo o povo e restaurou o altar do Senhor. Como é que está o altar do Senhor na sua vida? Como que está? Está em ruínas? Faz tempo que você não clama? Faz tempo que você não ora? Faz tempo que você não derrama as suas lágrimas no altar do Senhor? Porque a palavra de Deus fala que as nossas lágrimas são colhidas. A nossa oração é colhida num cálice de ouro e é apresentada no altar de Deus. É necessário a gente reparar os nossos altares, reparar as nossas vidas, entregar o nosso caminho a Deus e confiar nele. Hoje a pessoa confia na tecnologia, confia na ciência, confia em carros, não é? Mas o dia que essas coisas falharem, no que você vai confiar? No que você vai buscar? Então, a palavra de Deus fala que Elias armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, colocou sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto. Elias conhecia Deus. Elias tinha certeza que Deus ia responder a oração dele, que Deus ia honrar o desafio que ele tinha proposto. Quando a gente agrada a Deus, a gente não tem dúvida de que Deus vai ser fiel e vai honrar a fé que a gente tem nele, de que Deus vai atender as nossas necessidades quando clamarmos, porque nós entregamos a nossa vida nas suas mãos. E a palavra de Deus fala que eles encheram 4 cântaros e jogaram em cima do holocausto, uma vez, 2 vezes e também a 3ª vez, de maneira que encharcou a lenha, encharcou o holocausto e fez um rio em volta. E a palavra de Deus fala que Elias falou com Deus. E olha que oração bonita, olha que oração difícil que Elias fez. Às vezes a gente procura tanta palavra para falar com o Senhor, né? Às vezes a gente procura tanto argumento, não é? Mas olha o que Elias falou. Elias disse, no versículo 36, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que Tu és Deus em Israel e que eu sou o seu servo e que segundo a Sua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo
povo saiba que tu és Senhor, que tu és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Olha que oração difícil. A palavra de Deus fala que depois que Elias disse essas palavras, quanto tempo demorou essa oração de Elias? 1 minuto? 2 minutos? E às vezes a gente fica tentando, não. Mas vê que Deus, Ele ouve um coração que está entregue nas tuas mãos. Ele ouve uma pessoa que busca agradar a Deus. E quando Elias acabou de falar isso, caiu fogo do céu. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que se fez ao redor. E vendo isso, todo o povo caiu com o rosto em terra e disse: só o Senhor é Deus. Porém Deus estava interessado em Acabe também. Acabe viu tudo isso e mesmo assim não entregou o seu coração a Deus. Não entregou. E aconteceu que Elias, depois disso, orou para chover. Nós falamos sobre isso na quinta-feira. Depois que ele orou para chover, houve então uma grande chuva, a qual não houve em muitos anos, porque a seca dominou aquela região. E a palavra de Deus fala que nem mesmo assim Acabe entregou o seu coração a Deus. Mas aí aconteceu uma guerra. Israel se levantou contra os sírios, e os sírios estavam vindo para pelejar contra Israel. E Acabe então teve medo e foi fazer aliança com o rei de Judá. E a palavra de Deus fala que o rei de Judá fazia o que era bom aos olhos do Senhor. E mesmo assim, por causa de uma emoção, por causa deles serem irmãos, então o rei de Judá se aliou a Acabe e foram para a guerra contra os sírios. E a palavra de Deus fala que o rei de Judá ele queria Acabe. Ele estava interessado em Acabe. E a palavra de Deus fala que o rei de Judá falou assim: olha, nós somos irmãos e eu vou com você para a guerra, mas primeiro eu quero consultar o Senhor. Então Acabe pegou os seus profetas, e a palavra de Deus falou que esses profetas começaram a profetizar: vai para a guerra que vai dar certo, olha, faz isso que vai dar certo, olha, faz aquilo que vai dar certo, olha, toma aquela situação, toma aquela atitude que vai fazer. Quantas pessoas não falam para a gente fazer um monte de coisa que vai dar certo, e com a gente nada vai dar certo? Porque Deus está querendo falar com você, Deus está querendo tratar
você e você ainda não percebeu. Deus estava querendo tratar com Acabe e Acabe não estava percebendo. Deus estava tratando com alguma pessoa e você vai lá e vai se aliar com ela contra Deus. Porque foi Deus que enviou o rei da Síria, o exército sírio para lá, porque Acabe desobedecia à voz de Deus. Acabe irritava o Senhor. Toma cuidado, que às vezes a pessoa que te pede ajuda está irritando ao Senhor. E se você ajudar, você vai agradar a Deus? Você vai acabar irritando o Senhor também. Então toma cuidado com quem você ajuda. Nós falamos na quinta-feira sobre generosidade, né? Que tem que fazer parte da vida do cristão. Mas nós temos que tomar cuidado com quem nós somos generosos, porque Deus pode estar tratando essa pessoa e a gente vai acabar lutando contra Deus. E se a gente lutar contra Deus, não vai conseguir vencer alguma coisa? Não vamos mesmo, né? E quem que ganha de Deus? Ninguém ganha de Deus. Ele é soberano, Ele é poderoso, nunca sofreu derrota alguma, não é? Então, a Bíblia fala que ele foi, e lá em 2 Crônicas, no capítulo 18, vai registrar isso aí. E Acabe chamou aqueles profetas dele, e todos falaram que podia ir. Só que Josafá falou assim: poxa, mas não tem ninguém de Deus, não tem ninguém que dá um conselho de Deus, porque não dá para confiar no conselho dessas pessoas, desses profetas que estão aí profetizando. E a palavra de Deus fala que Acabe falou assim: tem um profeta do Senhor aí, mas ele não profetiza nada de bom para mim. Por quê? Porque estava no caminho errado. Como que pode uma pessoa que anda no caminho errado quer que aconteça coisas boas para ele? Vai acontecer? Vai. A pessoa se alimenta errado e quer ter saúde. Vai ter saúde? Vai. A pessoa está com a sua vida financeira toda bagunçada e quer ter prosperidade. Vai ter? Não vai. Tem que organizar a vida. Tem que colocar a vida diante de Deus para o Senhor cuidar. E aí as coisas vão mudar. E aí as coisas vão acontecer. E a palavra de Deus fala que o profeta então, por nome de Micaías, chegou e disse para Acabe que ele não voltaria da guerra. E mesmo assim Josafá, vendo aquilo, foi com ele. E Acabe então ficou irado, porque o profeta não falou o que ele gostaria de ouvir. Às vezes a gente fica irado com as pessoas que falam as coisas que a gente não gostaria de ouvir. Ah, essa pessoa só fala coisa que me desagrada, que eu não gosto de ouvir. Toma cuidado. Pode ser um enviado de Deus para a sua vida, porque Deus está querendo tratar você, que você se converta, que você mude os seus ideais, que você mude as suas expectativas.
que você mude as suas atitudes, para então Deus agir. Porque quem é que pode impedir o agir de Deus? Ninguém. E a palavra de Deus fala que então Acabe mandou prender o profeta Micaías, até que ele voltasse da guerra. E falou: eu vou para a guerra e é para privar ele de pão e de água, não é para dar nada para ele, porque eu vou para a guerra e já eu volto. E o profeta respondeu: se você voltar, não é Deus que fala na minha vida. Olha a confiança. Se você voltar dessa guerra, não foi Deus que falou na minha boca. Ele disse. E a palavra fala então que Acabe foi para a guerra. E Acabe armou uma cilada para Josafá, porque ele sabia que o exército sírio, que o negócio de Deus era com ele. E ele armou para Josafá e falou para Josafá: você fica aqui com as vestes de rei, e eu vou me disfarçar de soldado e vou lutar no meio dos soldados. E aí nós vamos vencer essa guerra. E a palavra fala então que eles foram para a guerra e o exército sírio veio. E quando o exército sírio olhou para Josafá, achou que era Acabe, porque estava com veste de rei da batalha. E diz que todo mundo do exército lá foi para contra ele. E a Bíblia fala que Josafá clamou ao Senhor, e Deus livrou ele. Deus livrou ele. Quando a gente clama a Deus, Deus nos livra. Porque a palavra de Deus fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O Senhor nos livra do mal. O Senhor nos guarda. Josafá foi enganado pelos seus irmãos de sangue para ir para a guerra. E a Bíblia fala que o exército da Síria procurava, viu que não era que Josafá não era Acabe, que não era quem eles estavam procurando. Entraram na batalha procurando o rei, e não achava Acabe, não achava. Mas a Bíblia fala então que um soldado ficou bravo, catou a flecha dele e atirou para o alto, assim, para qualquer lugar. E a Bíblia fala que porque ele atirou para qualquer lugar assim para o alto, a flecha caiu nos meios dos soldados e atingiu quem? Atingiu Acabe. Atingiu Acabe no meio das juntas da armadura. Quem que guiou essa flecha, igreja? Quem que guiou? Foi o Senhor. Foi o Senhor. E a palavra de Deus fala que Acabe ficou na peleja o dia inteiro, de pé, até que ele morreu lentamente. Porque como ele não respondeu por toda a vida ao conselho de Deus, o chamado de Deus, os sinais que Deus estava dando por meio dos profetas, e foram sinais gloriosos. Ele viu fogo do céu e morreu. A questão é, igreja, o que você está esperando acontecer para entregar a sua vida ao Senhor?
para entregar de fato o seu coração nas mãos de Deus e deixar Ele conduzir a sua vida. O que você está esperando? Os sinais estão aí. Olha quanta coisa está acontecendo. Deus está falando com você. Deus está chamando você. Abandona a vida de pecado. Abandona as coisas erradas. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. Ele vai mudar a sua história. Porque se você não confiar e não entregar para Deus, as coisas vão acabar mal para você. Vão acabar como acabou para Acabe. Mesmo se escondendo, Deus achou ele. Tem como esconder de Deus? Não tem como esconder de Deus. Tem como enganar o Senhor? Não tem como. Tem como mentir para Deus? Não dá, Ele sabe, Ele vê tudo. Então o Senhor está falando com você hoje, gente. Ainda dá tempo de você se arrepender. Ainda dá tempo de você largar o pecado. Ainda dá tempo de você largar o que desagrada a Deus. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Aproveite enquanto o Senhor está chamando. Ouve a voz de Deus. Entregue o seu caminho a Ele. Entregue o seu coração para Jesus. Deixa Ele cuidar de você. E aí sim, a sua vida vai mudar. Sua vida não vai mudar quando você for milionário. Sua vida não vai mudar quando você tiver uma casa melhor, um carro melhor. Sua vida não vai mudar porque você vai ser ou não curado. Sua vida vai mudar se você entregar nas mãos de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Eu quero te convidar a colocar a mão no seu coração e analisar. Porque do mesmo jeito que Deus falou com Acabe, Deus está falando com você. Deus está falando comigo. Acabe não teve desculpas. Não teve como dizer, mas Deus não me alertou. Mas Deus não falou comigo. Deus falou comigo. Deus enviou o profeta lá. Mas ele não deu ouvido. Você também não vai dar ouvido ao Senhor? Você também vai continuar lutando com Deus. Acabe, acabou mal. Ele vai acabar mal depois. Quase que Josafá cai na cidade. Toma cuidado. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fala com Deus agora, fala com Jesus. Pede perdão. Pede perdão por fazer as coisas segundo a sua própria vontade, por seguir os seus próprios desejos e não consultar a Deus. Eles consultaram a Deus e mesmo Deus falando que a guerra não ia dar boa para eles, eles foram. Quantas pessoas estão assim?
dando ouvido a profetas de Baal, estão dizendo que são profetas de Deus, não são, não. Dá ouvido ao Senhor, se aproxima do Senhor, entrega a sua vida a Ele e deixa Ele mudar a sua história. Deixa Ele mudar a sua vida. Oh Senhor, aqui estamos nós, Pai. Estamos nós diante do Teu altar, diante da Tua presença, ouvindo as Tuas palavras, atentando, meu Deus, a elas, para entregar o nosso caminho ao Senhor, para confiar no Senhor, para que o Senhor age em nosso favor. Quantas coisas acontecem com a gente, Deus, quantas coisas, e a gente se desagrada, e a gente chora, e a gente se magoa, mas a gente não fala para o Senhor para saber por que isso está acontecendo. Revela para essa pessoa, abre o entendimento dela para ela saber o porquê que isso está acontecendo. Pai, eu te peço em nome de Jesus, a esta pessoa que está entregando o coração, a essa pessoa, meu Deus, que mesmo entregando o coração, ela estava fazendo as coisas do jeito que ela queria, mas que hoje ela vem fazer de verdade e agir conforme o Senhor direcionar a sua vida. Pai, abençoe. Pai, fortalece esta casa, fortalece, Pai, esta família. Entra nesse lar, meu Deus, e muda a história, para que aquele que não estava ouvindo o Senhor, ele possa ouvir o Senhor e ser resgatado da ira. Porque quem é que vai irritar o Senhor e vai permanecer vivo? Quem é? Nenhum. Por isso eu abençoo a tua igreja, porque nós somos, Pai, daqueles que te agradam. Nós somos, Pai, daqueles que andam na Tua presença, nos Teus caminhos. Nós somos, meu Deus, daqueles que desejam, Pai amado, renunciar tudo para Te agradar. Ensina-nos a esse caminho, Pai, da renúncia, de que nada vale mais do que estar nos caminhos do Senhor. Nenhum caminho é melhor do que o Teu caminho, nenhum lugar é melhor que o Teu, nenhuma presença é melhor que a Tua presença. Abençoe os Teus filhos, é nossa oração, no nome de Jesus.